pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. O Cruzeiro acaba de empatar em casa com o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E para piorar, tá? O Cruzeiro pode terminar essa rodada ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que negou vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros, que contratou Gerson por 30 milhões de euros, que tem um elenco caríssimo e fortíssimo. Mais uma vez o Tite tem um grande elenco na mão, porque ele não aceita propostas de clubes que não têm grandes elencos, e ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Os últimos trabalhos do Tite na seleção brasileira só tinha estrela. A seleção brasileira, quando era Copa do Mundo, que era o que valia realmente, não jogava nada. No Flamengo, o Tite teve um elenco galáctico, que depois foi provado com o Felipe Luiz. Ele entrou, assumiu, ganhou tudo. Com o Tite, não ganhou nada. E o Tite agora no Cruzeiro, depois de um tempo para descansar, para estudar, faz um trabalho ridículo de novo. E com um time forte de novo. Isso que é bom chamar a atenção. Porque no Flamengo ele tinha um elenco milionário, no Cruzeiro ele tem um elenco milionário que ele não consegue fazer jogar. Agora, todo mundo critica, né? Mas essa imprensa babou muito o ovo do Tite. E eu já falava, ó, há muito tempo. E aí me xingavam. Para de falar do Tite. Tá mais do que provado que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E ó, não sei se é possível esse Cruzeiro se encontrar com ele não, hein? Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins e até um pouco ultrapassados. 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Cruzeiro até que foi bem, até o gol anulado, viu? Depois acabou também no jogo. Jogou com 1 a menos desde o início, porque o Christian não entrou em campo. Christian, que aliás eu pedi. E no segundo tempo, aí de fato jogou com 10, né? Porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo. Porque dali nascia a expulsão dele, sabe? Em toda a parte do Tite também é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu hoje vou distribuir para os jogadores, mas tem a parte do Tite também. Time sem energia. É muito dinheiro gasto para tão pouco, sabe? Criou menos do que eu esperava, porque eu ainda tinha uma certa expectativa de fazer um bom jogo, porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras, foi caindo. E o Corinthians com a ponta até de ganhar do Cruzeiro de novo aqui, ué. De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir para o Tite, para os jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí. É o Cruzeiro na zona de rebaixamento, sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe. O Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário. Até do misto do Corinthians, sem 7, 8 titulares aí. Sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí. Porque dentro de campo tá a feição do Tite, gente. Que parece um time sem energia, sinceramente. Por mais que o torcedor tenha vaiado de novo, cobrado... Xingado já, eu tô xingando o Tite, não é só vai, é xingamento. Mas isso aí já há algum tempo, né? E o torcedor nesse momento esquece 4 vitórias no Mineiro, é um campeonato menor e o interesse agora é o campeonato brasileiro. Zona de rebaixamento no brasileiro. E em vencer a primeira, eu entendo essa insatisfação. Mas há de se reconhecer que o Cruzeiro tem evoluído. A passos lentos, mas tem. Então, hoje o Tite já encontrou uma formação melhor para o meio-campo, voltando com o Romero e Lucas Silva, dando mais proteção para Gerson jogar um pouco
com mais liberdade encostar no Matheus Pereira, o Christian dando estabilidade, então ele tira um ponta, povoa mais o meio, e no jogo de hoje, começa bem, marca um belo gol com o Matheus Pereira, o gol do Caio Jorge anulado por impedimento, e aí acontece, né? Um impedimento corretamente marcado, e a expulsão do William, que é determinante. As mexidas do Corinthians, claro, melhoraram o time no segundo tempo, mas eu vejo que se dá para tirar algo disso, é o Tite tentando e conseguindo aos poucos encontrar caminhos. Se é o suficiente, ainda não é. Mas eu vejo que encaminhando a vaga para a final do Mineiro e conseguindo finalmente uma vitória no Campeonato Brasileiro, as coisas tendem a andar melhor e aos poucos estão caminhando. Você quer um minuto? É o que eu tenho para distribuir agora. Você quem sabe. Então vai lá, você quer usar o minuto? Eu espero que qualquer decisão que for tomada em relação ao Tite, não agora, mas na temporada, não passe pelo resultado do Campeonato Mineiro. Ah, pô, claro. Por que claro? Como claro? Claro. Porque não pode. O senhor pode. Só isso. Não pode, não deveria. Se o time como o Cruzeiro tivesse esse tipo de preocupação em tomar decisão baseada no Campeonato Mineiro, eu sei que o Atlético ganha, empilha títulos e tal, mas enfim. O barulho nesse momento... Obrigado, eu não tinha falado ainda. O barulho nesse momento é mais pelo brasileiro, porque no Mineiro se recuperou, conseguiu classificar, já ganhou o primeiro jogo do Pouso Alegre, mas também é preciso avaliar desempenho. E nesses últimos jogos, o Cruzeiro tem jogado um futebol um pouco melhor. Ainda não o suficiente para agradar o torcedor. Muito bem. Eu sei que a torcida do Cruzeiro tá brava. Imaginava o Cruzeiro lá disputando as primeiras colocações do campeonato. E o Cruzeiro, no entanto, tá na zona do rebaixamento. Mas eu acho que o time tem melhorado, né? O Cruzeiro tem jogado melhor nos últimos jogos. Contra o Mirassol, por exemplo, que o Cruzeiro empatou lá em Mirassol. Não tem sido fácil jogar contra o Mirassol lá. O Mirassol foi melhor que o Cruzeiro? Foi, mas o Cruzeiro fez bom jogo, enfrentou o Mirassol, teve as suas oportunidades, com um pouco mais de sorte podia ter tido um resultado melhor. Então eu acho que tem quem sou eu para dizer o que a torcida do Cruzeiro tem ou não, mas eu achei um pouco, eu acho que o tom tá um pouco acima, assim, com esse início de trabalho do Tite. Eu acho que esse tom acima se deve muito ao trabalho fantástico que o Leonardo Jardim fez no ano passado. O torcedor começou tenso também, né? Começou tenso, é bem verdade. A gente teve ali alguns momentos onde ele realmente rompeu, principalmente aquele jogo contra o São Paulo, se eu não estou enganada, um jogo onde ele barra medalhões e ele fala que ele vai jogar da forma que ele acredita, né, ser a ideal, ele vai colocar os jogadores que ele acreditava ali poderiam começar o jogo e render mais, e renderam. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele tá com essa memória muito fresca ainda. O time é praticamente o mesmo. Só, entre aspas, muda o comando. Mas mudar o comando significa muita coisa, né? Acho que o torcedor ainda não entendeu isso muito bem e, como todo trabalho, a questão é que pode demorar um tempinho, né? Pra gente estar no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro tá rolando, daqui a pouco começam as Copas. O Cruzeiro tem elenco, tem time para brigar em todas as frentes. É um time muito qualificado. Não está no degrau de Palmeiras e Flamengo, mas é um time extremamente qualificado. O torcedor vai precisar, vamos dizer assim, ter um pouquinho mais de paciência, mas é difícil pedir para o torcedor ter paciência. Já é algo, parece que já de uma opinião formada pré o Tite chegar. É, por aí. E eu acho que tem tanta gente no Brasil, cada um tem sua opinião, que eu acho que é injusto pra caramba colocar ele como um péssimo treinador, como um cara que fez mal para a seleção brasileira, como um cara, eu acho pesado. E isso para muito parece que colou, né? Esse tipo de admiração que ele tinha lá quando ele foi e fez com que a seleção brasileira chegasse bem na Copa do Mundo de 18 e chegasse bem na Copa de 2022, que ganhar ou perder Copa do Mundo, meu filho, o Brasil só ganhou 5, né? E não é tão simples e tão fácil, mas eu acho que já é algo pré-concebido. Aí quando os resultados não veem, igual no começo de ano do Cruzeiro, sim, mas nesses últimos 3, 4 jogos aí o Cruzeiro melhorou, né? Mas aí vem uma frustração de um resultado desse, que pra mim é culpa muito mais dos jogadores, que jogaram, que não fizeram os gols e que permitiu o João Pedro fazer o gol. Então, sei lá, eu acho pesado. Agora cada um toma a atitude que é, e eu tenho direito, né? A gente tem o direito de aqui opinar. A torcida do Cruzeiro voltou a demonstrar insatisfação com o técnico Tite após o empate em 1-1 com o Corinthians, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador foi alvo de vaias e ofensas nos minutos finais, logo depois de a equipe sofrer o gol de igualdade. A partir dos 38 minutos do segundo tempo, quando João Pedro Choca balançou as redes para o time paulista, a arquibancada passou a entoar gritos como adeus,
Tite vai tomar no caju. O lance ocorreu na sequência da expulsão de Willian. Até então a Raposa vencia com gol de Matheus Pereira, marcado ainda na etapa inicial. Na entrevista coletiva, o treinador destacou que respeita as manifestações da torcida e afirmou compreender o quanto o torcedor é apaixonado pelo clube. Segundo ele, a frustração é grande justamente por não conseguir transformar momentos de bom desempenho em resultado positivo. Tite ressaltou que acredita que, com persistência, atuação e placar tendem a caminhar juntos ao longo do Campeonato Brasileiro. O técnico também classificou o momento como um teste de maturidade para o grupo, que precisa lidar com as cobranças externas sem perder o foco. Lembrando que o time ainda disputa uma semifinal com vantagem e pode brigar por um título importante. A coletiva contou com a presença de Pedro Lourenço, principal acionista da SAF cruzeirense. Ao comentar a pressão sobre o cargo, Tite mencionou que a diretoria acompanha de perto o trabalho e reforçou confiar na consistência do projeto, defendendo que o desempenho em campo acabará refletindo nos resultados. Essa não foi a primeira vez que o treinador enfrentou hostilidade vinda das arquibancadas. Ele já havia sido criticado na vitória sobre o Betim pelo estadual e na derrota para o Coritiba pelo Brasileirão, períodos em que a pressão era maior. Anunciado no começo da temporada para substituir Leonardo Jardim, Tite passou a ser questionado após uma sequência de atuações ruins no Mineiro e no Brasileirão, competição em que o time estreou com goleada sofrida por 4-0 diante do Botafogo. Apesar de ter respirado com 4 vitórias seguidas no Campeonato Mineiro, campanha que garantiu ao Cruzeiro a melhor classificação geral e vantagem na semifinal contra o Pouso Alegre, a situação no Brasileiro segue delicada. Em 4 rodadas a equipe ainda não venceu, perdeu para Botafogo e Coritiba, empatou com o Mirassol fora de casa e voltou a tropeçar diante do Corinthians no Mineirão. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!